Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo do terceiro ano. Galera, para tentar encurtar o vídeo, vamos direto ao ponto, tá? Então, tô sempre começando com a correção da atividade da semana anterior. A atividade da semana anterior foi uma atividade de revisão de conteúdos, né? E aí eu coloquei 3 questões abertas, né, de escrever, que vai ser as que eu vou focar, tá certo? Então, a primeira foi: estabeleça uma comparação que destaque semelhança entre o primeiro reinado e o período colonial, tá? Então, o período colonial vai desde o início da nossa colonização, né, lá em 1534, mais ou menos, até 1822, que é o momento da nossa independência, e o primeiro reinado de 1822 até a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Então, estou tentando aí ver se vocês já conseguem ter essa visão panorâmica de história do Brasil, por isso essas questões solicitadas, tá? Então, para destacar semelhança, a gente pode usar algumas conjunções, assim como, tanto quanto, pode usar também a palavra em ambos, né? Em ambos os casos, tá? Então, eu dei algumas dicas aqui de elaboração da questão escrita para ajudar vocês a conseguir ser mais claros e objetivos nas respostas, tá certo? Então, só dicas realmente para aquelas pessoas que sentem dificuldade de elaborar suas respostas, que ainda tem bastante, infelizmente. Então, essa pessoa aqui colocou da seguinte maneira: tanto no período colonial quanto no primeiro reinado houve a escravidão. Fato. Ela encontrou aí uma semelhança entre esses dois períodos históricos da história do Brasil, né? E ainda aprofundou, né? Todavia, no período colonial, o trabalho para a maioria dos escravizados não era assalariado. Eles deveriam seguir as ordens de seus compradores e, caso não cumprissem, estariam fadados a punições, certo, né? Assim, não precisa colocar essa informação de que não era assalariado, porque se é um escravizado, então já está implícita a ideia de que não havia pagamento, né, que o trabalho era compulsório. Já no primeiro reinado, existiam senhores de engenho que pagavam pelos serviços escravizados. Haja vista que a abolição da escravatura foi o assunto vigente desse período. Então, essa poderia ficar só nessa resposta aqui, tá? Essa explicação acabou ficando um pouquinho equivocada, tá certo? Então, a questão central aqui, que poderia claramente já ser a resposta simples e objetiva, tanto no período colonial quanto no primeiro reinado houve a escravidão. Outra comparação que a gente poderia fazer também é: tanto no período colonial quanto no primeiro reinado, a atividade econômica era baseada na agroexportação. Outra comparação que também poderia ser feita. Segunda, o período regencial é marcado pelo surgimento de grupos que irão marcar o contexto político, também durante o segundo reinado. Quais são eles? Caracterize-os. Né? Então, conservadores e liberais, né? aqueles dois grupos políticos que depois se transformaram em partidos, né? No segundo reinado. Então, enquanto os conservadores defendiam a centralização do poder nas mãos do imperador, os liberais buscavam mais autonomia para as províncias. Certinho. E a última discursiva, essa aqui, que tinha aí uma dose de interpretação de informação aqui. Então, qual problemática que a imagem abaixo aponta? Então, a primeira coisa era responder isso aqui. E aí tem esse infográficozinho, quem é quem no mundo rural, e aí temos os dados: latifúndio, grandes propriedades de terra. 3% das propriedades detém 55% das terras. Agricultura familiar, 86% das propriedades e apenas 21% das terras. Então, qual é a problemática que está destacada aqui? Não, a desigualdade fica muito vago. A problemática que está destacada aqui é a concentração fundiária, a concentração de terra, tá certo? E aí faço uma relação entre essa problemática e a Lei de Terras de 1850. Então, o que é que você poderia colocar aqui? Poderia colocar que a Lei de Terras, como proibiu, né? Como tornou obrigatório que as pessoas só podiam ter terras por meio da compra, dificultou ainda mais o acesso à terra e piorou
a questão da concentração de terra. Então, era essa relação que você poderia fazer entre essa problemática, que no caso é a concentração fundiária, e a Lei de Terras de 1850. Então, no momento que houve essa lei, né? Então, a partir da lei, as pessoas só podiam ter acesso à terra por meio da compra. Isso vai aumentar ainda mais a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, que eram as poucas que poderiam, de fato, comprá-las. Tá certo? Então, galera, essa foi a correção dessa semana. Agora a gente vai continuar o conteúdo. Então, pessoal, semana passada a gente falou sobre o primeiro momento, né, da Primeira República, que é a República da Espada. E agora a gente passa a falar da República Oligárquica, tá certo? Não se aperreiem que vocês vão entender o que significa isso muito claramente. Então, para começar aqui, eu coloquei uma imagem bem simbólica do período republicano, desse primeiro momento republicano no Brasil. Isso aqui é um local chamado Palácio do Catete, tá? Fica localizado no Rio de Janeiro. Hoje é um museu, chamado Museu da República. Mas o Palácio do Catete, nesse período aqui da Primeira República, né? A partir de 1896, ele se transformou na residência oficial dos presidentes da República. Né? Hoje não existe o Palácio da Alvorada, né? Que abriga o presidente e sua família. Nesse período, como a capital, né, do nosso país era no Rio de Janeiro, a residência oficial do presidente era no Rio de Janeiro, e a partir de 1896 foi esse local aqui, que é o Palácio do Catete. Isso se prolongou até Brasília ser construída aí na década de 50, tá certo? Então, durante esse primeiro momento republicano da gente, o Palácio do Catete foi aí essa residência oficial dos presidentes da República. Hoje é um museu belíssimo, né? Sobre a história republicana, sobre o período republicano. É muito, muito bonito esse museu por dentro. Então, vamos lá. Primeira coisa, por que República Oligárquica? De onde vem esse nome? Por que a gente se refere a esse período como República Oligárquica? Galera, a oligarquia é um regime político onde o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas de uma mesma classe, nesse caso de uma mesma classe, né? Então, como nesse momento o poder passa para as mãos das elites cafeicultoras, principalmente do Sudeste, né? Que já, como a gente sabe, né, desde o Império já exerciam uma forte influência política. Por isso, então, que esse período é chamado de República Oligárquica, porque o poder político passa para as mãos de um pequeno grupo. Que grupo é esse? O grupo de cafeicultores e seus representantes. E aí a gente está falando principalmente da região Sudeste, tá certo? Então, por isso o nome República Oligárquica, tá certo? Então, assim, a gente sabe que desde o Império, né, como a gente estudou, essa galera já tinha uma influência muito grande política, né? Porque eles eram elite econômica. Porém, vamos dizer assim, era o sonho de princesa deles, né? Dessa elite, se realizando nesse momento. Porque agora eles não estavam mais submetidos àquele poder centralizador do imperador, né? Agora eles tinham autonomia, né? Existia autonomia dessas oligarquias em cada estado né? Em cada estado, né? Antes província, no Império, agora estado na República, certo? Então, o que é que marca o começo desse período da República Oligárquica? A eleição de Prudente de Moraes à presidência da República, nosso primeiro presidente civil, ou seja, para quem não sabe, quando a gente fala civil, a gente está fazendo uma oposição a militar, né? Se antes a gente não teve governos militares, agora um governo civil. Mas não é somente um civil, é também o quê? Um cafeicultor na presidência. É um representante dessa elite, né? Dessa oligarquia da cafeicultora, tá certo? Então, o Prudente de Moraes assume em 1894, marca então o início dessa dominação dessa elite econômica no poder político de fato, né? O segundo governante da gente, Campos Salles,
também um fazendeiro, também paulista, certo? Então, representando aí de novo essa elite, como vai ser em todo esse período da República Oligárquica, tá certo? E aí o Campos Salles, ele faz algo extremamente importante para a gente entender a cultura política desse período, tá? Preste bem atenção nessa palavrinha aqui. O Campos Salles, ele vai estabelecer algo chamado política dos governadores, tá? E o que é que significa isso? Era como um arranjo, um acordo de ajuda mútua entre o presidente e os governadores dos estados, certo? Então, como é que acontecia isso, professora? Vamos lá, vamos tentar entender isso aqui, certo? A gente tinha o presidente, certo? A gente tinha as oligarquias, né, locais. Cada estado tinha ali seus grupos, né, as oligarquias locais, ou seja, aqueles grupos da elite econômica que dominavam também a política, certo? O prefeito e o coronel. Aqui a gente tem a figura, né, nessas oligarquias a gente tem à frente o quê? O governador do próprio estado, tá certo? Então havia aqui um acordo de apoio entre os governadores e o presidente, por isso política dos governadores, que estabelecia basicamente o seguinte: o presidente concedia verbas, né, para os estados e os municípios, não fazia intervenções nos estados, como, por exemplo, nomear servidores públicos e tudo mais. Isso ficava a cargo do governador, certo? Liberava verbas para obras públicas e, em contrapartida, esses governadores, representantes das oligarquias, apoiavam deputados federais que apoiavam o presidente, certo? Então, havia aqui na ponta desse esquema, havia esse acordo mútuo entre presidente e governadores, que eram os representantes das oligarquias, certo? Mas para isso dar certo, eles precisavam também do apoio local, ou seja, nas cidades. E como é que esse apoio local vinha? Através da prática muito conhecida, que é a prática do voto de cabresto, que a gente vai entender. Então, veja só. Os prefeitos, né, juntamente com os coronéis, no aspecto local, né, havia também a troca de favores aqui. Né? Então, os governadores liberavam verbas para os municípios, os prefeitos faziam favores, inclusive fazendo obras públicas nas terras desses coronéis, né? Acontecia muito, por exemplo, dos açudes, né? Os açudes, que são importantíssimos, principalmente no Nordeste, por exemplo. Açudes serem construídos dentro de fazendas, dentro de latifúndios, né, pertencentes a algum grande proprietário. E esse coronel, por sua vez, fazia o quê? Tinha várias pessoas que eram dependentes dele, chamado de curral eleitoral, né? E ele dava os votos aqui para esse prefeito, tá certo? Então, a nível local acontecia dessa maneira, na ponta acontecia assim, tá certo? Então, o coronel era importante para quê? Para eleger tanto o prefeito, mas também para eleger os deputados, né? Que eram importantes aqui para o presidente, tá certo? Então, essa prática aqui em relação às eleições, ela é uma coisa extremamente representativa da República Oligárquica. É algo que o aluno, né, ele deve compreender minimamente a importância que essa figura do coronel, né, vai ter aqui na questão política da República Oligárquica, tá certo? Então, veja só, nesse período, mais de 70% da população vivia no campo. E vivia sob condições miseráveis. Por quê? Porque a gente sabe que desde que o Brasil é Brasil, a gente tem um problema danado que a gente vem discutindo muito fortemente, que é a concentração de terra. Então, essas pessoas ficavam sempre dependendo, geralmente, daqueles poderosos locais, como acontece até hoje, né? Quem analisar um pouquinho a realidade atual vai perceber isso. Então, esses coronéis, eles tinham um grande poder nas mãos, né?
E por que o chamado voto de cabresto? Porque esses caras basicamente obrigavam essas pessoas a votar nos candidatos deles. Como assim, professora? Ora, essa galera aqui, como dependia muito dos coronéis, tanto por causa dessa dependência, faziam votavam, mas também por medo, tá? Porque o voto era aberto, o voto não era secreto como é hoje, né? Hoje a gente sempre diz, até brinca, né? Quando alguém pergunta, vai votar em quem? Ah, o voto é secreto. Então, nesse período, o voto não era secreto, era aberto. Então, os coronéis mandavam jagunços ficarem ali nos lugares onde ocorreriam as eleições e ficavam realmente vigiando para ver se as pessoas iriam votar no candidato indicado pelo coronel, tá certo? Então, era realmente uma prática a nível local que sustentava todo esse sistema da política dos governadores, tá? E a gente fica observando como toda essa estrutura, né, agora olhando de uma forma mais crítica, como toda essa estrutura das eleições nesse período eram muito fraudulentas, né, muito cheias de fraudes, né? Não havia realmente vamos dizer assim, uma democracia, né? Não havia, de fato. E aí eu coloquei essa chargezinha aqui, ó, para provocar vocês, né? A cultura política do período, somente dele. Então, eu coloquei essa charge aqui, que ela obviamente remete à atualidade da gente, né? E aí, vai ter uma questãozinha sobre essa charge na atividade dessa semana, eu não vou aprofundar muito, mas já dá para observar o quê? Que a gente tem aí uma permanência, né? Na atualidade em relação à cultura política da Primeira República, né? Todo mundo entende o que eu quero dizer com isso, né? Quando eu falo permanência, eu estou falando aí historicamente, de situações que não se transformam ou que se transformam muito pouco, que continuam acontecendo, né? Em contraposição, a gente tem o conceito de ruptura, que é quando algo se transforma, certo? Outro fator importante, outro arranjo importante para a gente entender o quadro político da Primeira República é a chamada política do café com leite, que basicamente era um acordo entre São Paulo e Minas Gerais de alternância de poder. Por isso a gangorrazinha aqui, alternância de poder. Então, 4 anos se candidatava um representante de São Paulo, que tinha apoio do resto, né, das oligarquias, e 4 anos se candidatava um mineiro, e assim sucessivamente, certo? Então, esse também é um arranjo importante para a gente entender a cultura política do período. No que se refere à economia, gente, eu vou destacar para vocês 3 situações: a produção de café, a produção de borracha e a questão industrial. Então, no que se refere ao café, gente, a gente já sabe que vai ser o produto aí principal de exportação aí, né, nessa cultura que a gente tem agroexportadora, meio que essa vocação agroexportadora que desde o período colonial a gente apresenta, né? Aí, qual é a novidade que a gente tem do café nesse período? A novidade é que a produção cresceu tanto que levou à queda dos preços, né, internacionalmente falando. E aí, aconteceu uma política de proteção ao café. Como assim? Como era isso? Basicamente, isso foi chamado de Convênio de Taubaté. Foi um acordo, né, entre os representantes dos maiores estados produtores de café, que era São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que pressionaram o presidente para realmente proteger os preços do café. E como é que isso acontecia? De uma maneira muito danadinha, muito safadinha, que era o seguinte: as sobras do que foi exportado, né? Então, por exemplo, exportou, aí chegou um momento que não vendeu mais, sobrou várias quantidades de café. O que é que foi acordado? Que os estados comprariam essas sobras. Para quê? Para que o valor do café, internacionalmente falando, não parasse de crescer, né? Não caísse, né? Na verdade, se estabilizasse, tá? Então, observe que no final das contas, essa conta
para ajudar os cafeicultores caía, caía no bolso da população como um todo. Porque se os estados compravam como? Através dos impostos, tá? Então, uma maneira aí de proteção a esse produto, que na verdade está muito ligada aí a essa importância da elite cafeicultora, a sua representatividade política. Então eles conseguem uma maneira de não ter prejuízos realmente econômicos, né? Dessa forma, com o convênio de Taubaté, certo? Ao mesmo tempo, a gente vai ter uma novidade na economia desse período, principalmente no início aí do período republicano, que vai ser o chamado ciclo da borracha, né? Ele vai ser curto, mas muito representativo, né? Então, o que vocês estão vendo aqui nessa imagem é uma representação da extração do látex, né? Que é a substância que produz borracha, né? Durante esse período aqui, 1895 até 1915, houve, em função da criação dos automóveis, uma grande necessidade por borracha, né? Por causa principalmente dos pneus dos carros. Então, houve aí essa demanda por látex, e como aqui no Brasil, principalmente na região norte, havia as seringueiras, né, que são as árvores que produzem o látex, houve esse boom aí de produção de borracha, né? Porém, foi bom, mas durou pouco, né? Foi bom, principalmente para essa região aqui, porque em vários desses estados se desenvolveram muito economicamente. Foi um momento de forte urbanização dessas regiões, graças a esses lucros, né, vindos da produção da borracha. Porém, o que aconteceu foi que a Inglaterra, com sua visão industrial, passou a plantar as seringueiras nas suas colônias asiáticas, né? E aí eles começaram a plantar de uma forma racional para realmente comercializar. E aí o Brasil não teve como competir, porque as seringueiras que a gente tinha aqui cresciam de forma natural, elas que já estavam no ambiente, né? Não eram plantadas para ter basicamente a produção, elas já estavam lá. E com isso a concorrência ficou muito desleal e o ciclo da borracha acabou decaindo, né? Então, mas foi extremamente importante nesse período, principalmente para a economia dessa região. E um último ponto que eu gostaria de destacar é o desenvolvimento industrial nesse momento republicano, né? Então, principalmente fazendeiros paulistas passaram a investir os lucros que eles tinham, né, com o café em outras atividades, como comércio e a indústria, né? E por isso a gente vai ver justamente esse desenvolvimento industrial justamente nas regiões onde tinha essa força do café, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente em São Paulo. Então, as primeiras indústrias que a gente vai ter são indústrias mais simples, vamos dizer assim, né? Fábricas de tecidos, de roupa, de calça, de chapéu, sabão, bebidas, né? Então, vão ser esse tipo de indústrias que a gente vai ter de pequeno e médio porte, né? Mais uma coisa que é bem interessante da gente destacar aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção, é a questão da formação da classe proletária brasileira, ou seja, da classe operária, né? Então, esses trabalhadores dessas fábricas vão ser também muitos imigrantes italianos, tá? E adivinha as problemáticas que a gente tinha aqui nesse contexto da industrialização no Brasil? A mesma situação que a gente tinha, que a gente estudou lá na Inglaterra, né? Jornadas de trabalho longas, baixos salários, né? Situações muito semelhantes. Eram 10 a 14 horas de trabalho, por exemplo. Não existia essa ideia de direitos trabalhistas. Então, juntamente com essa industrialização e com essa formação da classe operária, também começou a ocorrer as primeiras lutas por direitos trabalhistas, né? E um dos eventos que marcou isso foi a chamada Greve Geral de 1917, a primeira grande greve geral do Brasil, tá? Então, são fatores que eu gostaria de destacar para a gente ir já amadurecendo essa noção sobre as questões trabalhistas aqui no Brasil, né? A gente poderia dizer que é um momento crucial para essas demandas relacionadas a questões trabalhistas.
Agora que a gente já entendeu o contexto político e econômico, a gente vai começar a observar agora as problemáticas sociais relacionadas a esse momento, tá? Então, a gente já viu que, principalmente no campo, onde estava a maior parte da população, ocorria uma situação de grande miserabilidade, né, das pessoas. Muitas pessoas viviam em condições miseráveis e abandonadas pelo Estado, no sentido de não ocorrer nenhum tipo de auxílio do Estado, né? Então, essa situação de miséria, ela levou à formação de movimentos que a gente poderia dizer movimentos sociais de revolta, né? Que demonstram aí que são, vamos dizer assim, sintomas, né, desse problema, dessa doença da miséria nessa região. Então a gente vai ter de um lado movimentos pacíficos e de outro lado movimentos não tão pacíficos assim. Então a gente vai ter os chamados movimentos messiânicos, tá? Então, quando eu tô falando dessa situação de miséria, eu tô falando de que aqui? Da concentração de terra, do coronelismo, da falta de apoio do Estado, das secas, principalmente aqui no Nordeste, tá? Então, toda essa situação de miséria vai levar ao surgimento dos chamados movimentos messiânicos. O mais famoso deles é o que envolve um carinha chamado Antônio Conselheiro, né? Que ficou conhecido por esse apelido, essa alcunha de Antônio Conselheiro. Então, ele é o caso mais famoso, né? Ele vai ser uma figura religiosa que vai perambular pelo sertão da Bahia, aí no início da República, né? Pregava o amor a Deus e aconselhava a população pobre da região, por isso ficou conhecido como Antônio Conselheiro, né? Em 1893, após ele se rebelar contra a cobrança de impostos, ele vai fundar um povoado, né, no sertão da Bahia, conhecido como Arraial do Belo Monte, certo? E aí, nesse lugar, como já havia muitas pessoas que o seguiam, né, ou seja, pessoas que totalmente desiludidas por causa dessa situação de miséria, se aproximavam dele por causa desse discurso, esse discurso de fé, né, esse discurso ligado à religião, lembrando aí da força, né, do catolicismo na nossa história como um todo, reflita sobre isso para entender. E aí esse arraial do Belo Monte vai acabar juntando aí mais de 10 mil pessoas, certo? E aí passam a viver subsistindo com a agricultura de subsistência ali naquela região, fugindo realmente dessa pobreza, né? Por que movimentos messiânicos? Messias é Salvador, né? Então, movimentos messiânicos está justamente ligado a essa ideia da mensagem de ser uma figura de salvação para a miséria que as pessoas viviam, tá? Então, obviamente que as pessoas fragilizadas nessa situação de miséria vão ser atraídas para esse tipo de discurso, é o que acontece até hoje, inclusive, né? E vão protagonizar essa questão aí desse povoado, né, do Arraial do Belo Monte. E aí vai se dar a questão de Canudos, né, na Bahia, que é justamente como ficou conhecido, né, a Guerra de Canudos, que foi justamente quando o Estado, né, quando o Estado brasileiro mandou tropas para acabar, debelar o Arraial. E aí você poderia perguntar, professora, mas o que a galera estava fazendo demais ali? Ora, essas pessoas estavam ameaçando a autoridade local, a autoridade dos coronéis, né? E também houve uma relação da figura de Antônio Conselheiro como uma figura antirrepublicana. Lembrem aí que nesse momento, isso acontece em 1893, a gente está há poucos anos, né, da proclamação da República, então ainda havia grupos que realmente defendiam o retorno da monarquia. E aí o Antônio Conselheiro foi relacionado a uma defesa da monarquia, né? Então, isso também foi um fator decisivo para que o Estado se voltasse com muita força contra esse movimento, né? Isso aqui é uma imagem de filme, tá? Não é a imagem dele realmente. A única fotografia que tem do cara é o cara morto, diga aí. A única foto real que existe de Antônio Conselheiro é a foto dele, do seu corpo, no caso.
E o outro caso, né, aqui de consequência dessa situação de miséria, é o chamado movimento do cangaço, né? Bom, aqui nós no Nordeste, impossível a gente não conhecer essas figuras que estão presentes na nossa cultura popular, né? Nas quadrilhas, né? As figuras de Lampião e Maria Bonita. São figuras relacionadas ao cangaço, que no final das contas, né? Inicialmente o que acontecia era que esses fazendeiros, esses coronéis, eles tinham jagunços, eles contratavam jagunços, né? Que protegiam a propriedade, enfim. Só que posteriormente esses jagunços foram ficando independentes dos fazendeiros e passaram a se juntar em grupos, roubando, estuprando e matando, certo? E esses grupos foram aumentando e aí passou a ser realmente esse fenômeno social do cangaço, certo? A gente sabe, então, que são figuras do nosso folclore, mas que foram reais, e que são a consequência justamente dessa situação de falta de oportunidades. Então, com a falta de oportunidade, acontece essa ida para o banditismo social, como acontece até hoje, né? A gente tem essa mesma situação hoje. A gente tem, por exemplo, em lugares extremamente abandonados pelo Estado, como as comunidades, antigamente chamadas favelas, né? A gente tem uma situação semelhante. A gente tem um abandono, né, do Estado e aí a formação de muitos grupos, né, criminosos, enfim, que vem basicamente nesse caminho a única saída para aquela situação de miserabilidade, certo? Inclusive, em sociologia, geralmente se compara o movimento do cangaço com o movimento do tráfico, né, de drogas hoje em dia. Outra coisa que também acaba assemelhando essas duas situações é que os cangaceiros, embora temidos, né, eram admirados por alguns sertanejos porque eram vistos como justiceiros, né, que eram capazes de enfrentar as autoridades, a polícia, que eram capazes de roubar das pessoas ricas e poderosas, né? Mas isso é uma visão bem romantizada. No final das contas, essa galera praticava crimes bem hediondos, bem brutais, né, como estupros, mutilavam as mulheres, sequestravam mulheres. Inclusive, tem uma das companheiras de um dos cangaceiros do grupo de Lampião que ela foi sequestrada e ela entrou no movimento do cangaço à força, que ela foi sequestrada. Da mesma forma que a gente tem esses descontentamentos no meio rural, a gente também vai ter no meio urbano, nas cidades, também por questões principalmente de desigualdade social, tá certo? Então, lembrem dos problemas sanitários que a gente falou sobre o Rio de Janeiro no período imperial, por exemplo, né? E observem que isso só aumentou ao longo do tempo, principalmente com esse movimento de imigração, né? De pessoas que vinham do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida. Então, à medida que a população crescia, também pioravam esses problemas antigos, né? Esses problemas sanitários antigos. E o Rio de Janeiro, que era a nossa capital, a porta de entrada do Brasil, sofria bastante com isso. Era uma cidade muito grande e muito mal organizada sanitariamente falando, certo? Finalmente, outra coisa importante de se destacar é que havia aglomerações de pessoas, né? Havia uma forma das pessoas residirem chamadas de cortiços, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Tem até um livro chamado Cortiço, que basicamente era o quê? Os cortiços eram casas grandes, onde cada quarto abrigava famílias inteiras, né? E as outras áreas eram de uso coletivo, por exemplo, as latrinas, né? Que eram basicamente os banheiros, né? A cozinha, então tudo era de uso coletivo. Então, como havia pouca higiene, aglomeração de pessoas, né, problemas sanitários, esses cortiços frequentemente eram atingidos por doenças como febre amarela, varíola, cólera e até mesmo a peste bubônica, tá certo? Então, em função disso, esses cortiços passaram a ser o principal alvo quando os governantes começaram a se preocupar muito fortemente com uma reurbanização do Rio de Janeiro, tá?
E isso acontece num momento que a Europa está vivendo um processo de muita prosperidade econômica e havia, obviamente, uma tentativa de imitação, né? Eles falavam em civilizar o Brasil, né? Civilizar significava tornar o Brasil mais europeu, basicamente. Então, uma das primeiras medidas promovidas pelo próprio prefeito do Rio de Janeiro foi o chamado Bota Abaixo, como ficou conhecido popularmente, que basicamente foi a demolição dos cortiços. E com essa demolição, adivinha, eles estavam preocupados para onde essas pessoas iam? Não. Né? Então não havia nenhuma preocupação social nesse sentido, as pessoas eram expulsas, e aí a gente tem um início, né? Uma das explicações para o início da formação das comunidades, das favelas, né? Que a gente sabe que tem muitas no Rio de Janeiro, então as pessoas começam a ir para esses morros, para essas periferias, né? E outra situação que acontece em decorrência desse bota abaixo, que causa muita revolta da população, é a chamada revolta da vacina, que vocês já devem ter ouvido falar. E é bem interessante, né, nesse contexto que a gente está tão preocupado e tão desesperado por uma vacina para o Covid, né? Eu acho que é algo interessante de vocês entenderem bem como isso aconteceu. Quem sabe isso não é um alvo de questão desse ano, né? Então, desse ano não, do ano que vem, no caso, que a prova é em janeiro. Então, ao mesmo tempo que se lança essa reforma urbanística, também se lança, com a liderança de um médico sanitarista chamado Oswaldo Cruz, uma campanha de vacinação obrigatória, tá? Contra a varíola. Então, eis o problema. Uma campanha de vacinação obrigatória, as pessoas não sabiam basicamente o que significava uma vacina. Era tudo muito novo, tá? A vacina não era do jeito que é hoje, com injeçãozinha, né? Era com lancetas, tinha que fazer uma pequena perfuração na pele para colocar a vacina. Então, era uma coisa mais invasiva. Fora que existiam muitas questões morais nesse período. Então, por exemplo, essa ideia da vacina força, essa ideia dos agentes de saúde entrarem nas casas quando os maridos não estavam, tudo isso causou uma revolta muito grande na população, certo? Que foi também instigada por grupos de oposição ao governo no período, principalmente monarquistas, né, figuras ainda que defendiam a monarquia, e que insuflaram aí a população, né, aumentaram as informações, vamos dizer assim, para a população ficar ainda mais revoltada, tá? Aí, olha, aqui eu gosto sempre de destacar uma coisa para os meus alunos. Cuidado para não cair no discurso de que as pessoas eram ignorantes. As pessoas eram ignorantes, por isso se revoltaram contra a vacinação. Não, cuidado. Primeiro, você tem que olhar para o contexto como um todo. Qual era o contexto no qual estava acontecendo? No contexto de reforma urbanística autoritária. Tá? Então, imagine você sendo expulso de uma região, galera derrubando tua casa, o lugar onde tu vivia, e de repente vem uma história de vacinação obrigatória para cortar tu, botar um negócio na tua pele. Qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? É uma maneira de exterminar logo a gente, porque estão expulsando, não está dando... Eu acho que ainda, além de expulsar, querem realmente eliminar a gente. Então, não é algo por pura ignorância. É algo que é consequência de toda a situação, de todo o contexto. Tanto o contexto contribui para isso, tanto o contexto de reforma urbanística autoritária, mas também a questão do próprio desconhecimento sobre a vacina, que não era uma coisa somente das classes mais pobres, não. Era ainda algo muito novo e que as pessoas não compreendiam realmente direito. Certo? O fato é que a vacinação foi revogada, a questão da vacinação obrigatória, né? Aqui você tem uma imagem das pessoas virando bondinhos, né? Que era uma das formas aí de... Então, apedrejavam lojas, viraram bondinhos, apedrejavam os agentes de saúde, né? E toda essa situação levou o governo a voltar atrás e revogar a obrigatoriedade. Porém, o que foi que o governo fez? Revogou a obrigatoriedade, porém exigia para várias coisas que a pessoa fosse fazer a carteira de vacinação, por exemplo, para conseguir um emprego, tá certo? Então acabou que a obrigatoriedade continuou mais ali, né? Discreta, vamos dizer assim. Fato é que a vacinação deu muito resultado, né? Por exemplo, olhando os dados, aqui tem uns dados aqui de uma revista, Aventuras na História,
dizendo o seguinte, que em 1904, cerca de 3.500 pessoas morreram de varíola. 2 anos depois, por causa da vacinação, esse número caiu para 9 pessoas, né? Então, você vê aí essa importância, esse sucesso aí da vacinação. Outro fator que não vou aprofundar muito, mas eu gostaria pelo menos de pincelar para vocês, é a efervescência cultural do período, principalmente aí em São Paulo, com a Semana de Arte Moderna de 1922. Então, é um momento muito importante para a literatura brasileira, para as artes plásticas como um todo brasileira, porque vai marcar em um estilo próprio de arte brasileiro, né? E vai colocar nomes importantes para nosso âmbito artístico nacional, né? Figuras aí como Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, né? Figuras aí importantíssimas na nossa arte nacional. Então, gente, para finalizarmos, eu coloquei aí alguns pontinhos para a gente resumir. Então, resumindo, a principal característica desse período está na elite que domina o poder político e econômico e também dá nome ao momento às oligarquias cafeeiras, né, especificamente. Apesar da força das oligarquias, a sociedade civil se organiza e se rebela contra as desigualdades advindas do sistema de governo. Então, isso eu estou falando justamente daqueles movimentos sociais, né, que vão, de certa maneira, ser manifestações das desigualdades. Ocorrem disputas pelo poder entre as próprias oligarquias, em insatisfação das que estavam fora do arranjo político. Isso aqui é um ponto para entender como esse sistema entra em crise, né? Porque começam as próprias oligarquias a disputar entre si localmente, né? E também oligarquias de estados que estavam fora do arranjo político do café com leite, que começam a ficar insatisfeitos por não ter nunca espaço na política nacional, né? Ocorre também nesse período a queda do café em 1929 por causa da quebra da Bolsa de Nova York, que a gente vai estudar, um dos nossos próximos assuntos, e isso vai favorecer ainda mais o quê? A perda de poder dessas oligarquias e, por fim, faz refletir sobre continuidades, principalmente no âmbito da cultura política. É principalmente nesse ponto que eu gostaria muito que a atividade dessa semana se focasse e que vocês realmente compreendessem, né, como esse período deixa marcas muito profundas na nossa cultura política. Quando eu falo cultura política, eu estou falando justamente do âmbito das práticas políticas práticas políticas eleitorais que a gente tem até hoje, certo? Então, galera, era isso. Eu tentei correr ao máximo, tá bom? Porque eu sei que às vezes é difícil ver um vídeo longo, porém, gente, ou é isso ou diminui muito a qualidade da explicação, tá bom? Então é isso, até semana que vem, um cheiro para vocês e façam a atividade com esforço e com carinho.